Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje a gente vem trabalhar com liberação emocional, aqui falando sobre o medo do desapego, né? Medo de desapegar, medo de soltar, medo das finalizações, né? Então esse medo é um medo muito comum, né? A gente tem às vezes, uma necessidade de continuar as coisas porque aquilo representa um valor sentimental, né? Então, se eu tenho algo que eu vivi, um processo longo e que já me trouxe felicidade, já me trouxe alegria, já me trouxe tantos resultados bons, é natural, né, que eu leve muito isso em consideração, né? Eu tenho um sentimento por aquilo, né? E às vezes até as coisas ruins, por incrível que pareça, né? A gente também se apega porque muitas vezes a gente está condicionado dentro daquele padrão, né? Então aquela coisa que a gente fala assim, né? Tá ruim, mas tá confortável, né? Pelo menos eu sei lidar com isso. Sempre foi assim, né? Então, pensar que eu posso sair dessa dinâmica me deixa muito aflito, né? Me gera um medo, uma ansiedade. Eu não sei o que vai ser depois disso, então isso também é natural. É um condicionamento, né? Então, tudo que é novo, a gente precisa desenvolver hábitos, precisa desenvolver novos conhecimentos e toda essa mudança, né, ela requer muito da nossa energia, da nossa capacidade, né? E é natural que a gente sinta um certo medo dessa direção que a gente vai tomar. Então, é importante você olhar para esse seu medo de desapegar, né? Então, o que que é isso que você precisa desapegar? O que que isso representou ou representa na sua vida, tá? Às vezes a gente sente mesmo como se fosse um processo de luto, né? Como se eu tivesse mesmo passando por essa morte, assim, né? Por esse processo. Então, a gente entra no luto, realmente, né? Entra nesse luto. Então, assim, procure identificar o que é isso que você está passando, isso que você precisa deixar ir e que você está se apegando, tá? Então, a primeira parte, né, desse trabalho aqui que a gente vai fazer de liberação emocional é começar a identificar sobre o que eu estou me apegando, tá? O que é essa situação? Tem a ver com uma pessoa, tem a ver com algo que eu faço, né? Tem a ver com alguma mudança, talvez uma mudança, mesmo uma mudança de casa, né? De lugar, uma mudança talvez no meu cotidiano, né? Então eu vou fazer coisas que eu não fazia antes e isso vai mexer com aquilo que eu estava confortável, né? Então procure identificar, né, o que é essa questão que está exigindo essa mudança e perceba quais são os seus sentimentos, tá? E aí eu sempre peço que você traga um caderno, né, ou um caderno ou uma folha, né, e para você anotar mesmo, né, para você identificar essas emoções, tá? Então, quando você pensa nessa questão, né?
O que que vem? Ah, vem um medo mesmo, vem uma ansiedade. Eu não sei se eu vou dar conta, eu não sei, eu não quero que isso se vá, eu não quero perder isso, né? Então você anota todos os pensamentos que vêm, qual é esse diálogo mental que tem aí para você, né, sobre isso. Anota as suas emoções, quais são as emoções que vêm. Vem o medo, vem a ansiedade, vem uma tristeza, vem uma vontade de chorar, talvez venha uma raiva também, né? Porque eu tenho que fazer isso porque é o jeito, né? Não tem muito o que eu possa resolver sobre isso. Eu não queria que isso fosse embora, eu não queria que isso acontecesse dessa forma, enfim, tem algo assim. E aí você anota esse sentimento, essa emoção. Perceba se o seu corpo traz alguma informação assim de um desconforto, de uma dor, de um peso, tá? Então procura se centrar, fique presente assim para sentir o seu corpo e veja se tem algum desconforto, veja se tem alguma dor, tá? E também você anota onde que você sente essa dor, onde que você percebe esse desconforto. Pode ser um aperto no peito, pode ser um peso aqui nos ombros, ou um aperto no estômago, tá? E aí você anota sobre isso também. E aí a gente vai fazer aqui um processo genérico, né? Porque a gente está falando assim, de uma forma ampla, né? Sobre esse sentimento. Mas você vai me acompanhar aqui, fazer o que eu vou fazer, repetir as palavras que eu vou repetir, tá? Vai seguindo o processo e no final a gente vai fazer uma avaliação novamente, tá? Então vamos lá. Começando por esse ponto na lateral da mão, você vai estimular ele e aí você vai repetir. Mesmo que eu sinta esse medo, medo de deixar ir, medo de desapegar dessa questão, eu escolho me amar e me aceitar profunda e completamente. Ainda que eu carregue o medo, uma insegurança em ter que desapegar, eu escolho me amar e me aceitar profunda e completamente. Mesmo que eu sinta esse medo, medo de deixar ir, medo de concluir, medo de desapegar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Agora a gente vai no topo da cabeça. E aí você vai repetindo. Eu tenho esse medo de desapegar, o medo do que pode estar por vir. Esse medo, essa ansiedade. Ponto início da sobrancelha. É uma ansiedade que está no meu corpo. Só de pensar o que eu tenho que fazer, a decisão que eu tenho que tomar, as escolhas que eu preciso fazer agora, isso me dá muito medo. Ponto na lateral do olho. Eu sinto essa ansiedade, essa insegurança. Na verdade, eu sinto que eu quero
me segurar nisso. Eu não quero deixar ir. Eu não quero perder. Isso me gera muita tristeza, um sentimento de perda. Ponto embaixo do olho. Isso faz com que eu me segure ainda mais, não querendo que isso termine, sem querer colocar um fim. Eu fico muito mal, pensando em como vai ser se eu desapegar. Ponto embaixo do nariz. Eu sinto essa ansiedade, essa insegurança. Parece que eu não vou dar conta. Parece que a minha vida não vai ser mais a mesma. Parece que as coisas vão ser ruins. É o sentimento que me vem agora, desse apego. Ponto embaixo do lábio inferior. Eu fico ansioso, preocupado. Não sei se eu vou dar conta do que é novo, daquilo que está chegando para mim. Parece que é mais confortável ficar naquilo que eu já conheço. Ponto no osso da clavícula. E eu me apego cada vez mais. Eu sinto essa resistência em ter que mudar, em ter que seguir em frente, em ter que soltar disso, em ter que deixar que o outro se vá, ou finalizar essa etapa. Isso me gera muito medo, me gera uma ansiedade, me gera uma tristeza. Ponto embaixo da axila. Eu fico tentando me segurar, eu fico arrumando desculpas e justificativas, porque na verdade eu estou ansioso com essa mudança, com essa possibilidade de mudança. Topo da cabeça. As mudanças não são fáceis para mim. Eu tenho dificuldade de seguir em frente. Eu até quero mudar. E preciso muito mudar. Mas quando eu preciso tomar uma ação, eu não tomo essa ação. Ponto início da sobrancelha. Eu fico empacado. Eu não decido. Eu não escolho. Eu não faço o que eu tenho que fazer. Tamanho é o medo que eu sinto. Ponto na lateral do olho. O medo de soltar disso. Algo que já foi bom. Algo que me traz boas lembranças. Algo que já me trouxe felicidade. Tudo isso eu me apego. E é normal se apegar a isso. Ponto embaixo do olho.
Ou pode ser também coisas que não estão sendo boas para mim, que só me causam prejuízos, dificuldades, eu não avanço na vida, eu não cresço, mas que é algo confortável, porque eu sempre fui condicionado dentro dessa dinâmica de vida. Ponto embaixo do nariz. E eu me apego, mesmo aquilo que é ruim para mim, que eu já identifiquei como algo que está sendo prejudicial. Ainda assim eu me apego, porque me vem um medo de deixar que isso se vá, medo de saber como vai ser o futuro, ainda que seja algo muito bom. Ponto embaixo do lábio inferior. Eu não sei o que vai ser. Tenho medo do desconhecido. Tenho medo de ultrapassar essa linha. De fazer as mudanças. De ir em uma nova direção. Ponto no osso da clavícula. Eu não sei quais serão as consequências. E eu me preocupo com as consequências na minha vida, na vida de outras pessoas. E me vêm muitos pensamentos sobre isso, que dificultam ainda mais, me gerando mais apego. Ponto embaixo da axila. Eu fico mais apegado, preso a pensamentos negativos, que ficam justificando, que fazem com que eu sempre encontre alguma razão, algo que justifique em continuar apegado. Pois bem, agora a gente para um pouquinho aqui. Bom, agora eu vou pedir que você observe, né? Como que está o seu corpo, como é que estão aquelas sensações, como é que estão as emoções que estavam lá no começo, né? Pensamentos também. Veja se vem algum pensamento específico, né? Talvez seja aquela desculpa mesmo, que para você é bem verdadeira, aquilo que está pesando mais, tá? E aí eu vou pedir que você repita esse vídeo para trabalhar em cima disso, né? Então, esse pensamento que veio, né, que parece verdadeiro, que parece assim, que realmente é um impedimento, enfim, algo que está mais forte para você, tá? Agora eu vou dar sequência, a gente vai fazer uma rodada que a gente chama assim de rodada mais positiva, né? Para fazer essa complementação desse trabalho de liberação, tá? Então, vamos voltar para o ponto na lateral da mão. Daí você repete aqui comigo. Mesmo que eu tenha esse medo de desapegar, eu escolho me amar e me aceitar profunda e completamente. Ainda que eu carregue esse medo
o medo de desapegar, de soltar, de concluir. Eu escolho me perdoar e me aceitar profunda e completamente. Ainda que venha esse medo, o medo de desapegar, o medo de concluir, de seguir uma nova etapa, novas relações, novos projetos. Eu me amo e me aceito profunda e completamente. Vamos no topo da cabeça. Eu escolho me liberar dessas emoções em conflito, desses pensamentos que estão sempre gerando uma informação negativa que não me faz prosseguir. Ponto início da sobrancelha. Eu libero tudo aquilo que não está sendo uma contribuição para o meu processo de crescimento, para a minha evolução, para aproveitar as oportunidades que surgem neste momento na minha vida, lateral do olho. Eu sei que se eu decidir, se eu escolher mudar, as coisas serão diferentes. Novas oportunidades vão surgir. E eu posso seguir essa nova etapa de vida. Ponto embaixo do olho. E toda vez que eu me apego, que eu não deixo isso ir, isso me gera um grande sofrimento, porque eu fico estagnado, porque a minha vida fica parada. Muitas áreas da minha vida estão nessa estagnação. Ponto embaixo do nariz. E eu me permito soltar de tudo isso que me faz, de forma inconsciente, acreditar que é melhor ficar parado, é melhor ficar estagnado. Ponto embaixo do lado inferior. Todo esse diálogo mental negativo, em que eu fico encontrando desculpas, que eu fico gerando mais medo, em que eu fico pensando em outras pessoas, como elas serão impactadas, como elas vão sofrer pelas minhas decisões. Tudo isso que vem me prendendo e gerando esse apego em que eu não consigo decidir nada. Ponto no osso da clavícula. Eu escolho liberar tudo isso. Eu escolho assumir as minhas responsabilidades sobre as consequências daquilo que realmente é minha responsabilidade. E deixo com o outro aquilo que é dele, a opinião dele, as ideias dele e as consequências que serão dele.
ponto embaixo da axila. Eu escolho me liberar dessas emoções difíceis, desses conflitos emocionais que não estão resolvidos dentro de mim e me deixam preso nessa situação, topo da cabeça. Eu escolho desapegar, soltar, deixar ir, para que uma nova etapa da minha vida aconteça. Ponto início da sobrancelha. Eu escolho também me perdoar. Se eu me sinto culpado pelas minhas decisões, pelas minhas ações, eu escolho liberar esse sentimento de culpa que muitas vezes só tem a função de me aprisionar nessa mesma condição lateral do olho. Eu deixo que isso se vá. Eu deixo que isso termine dentro de mim. Eu posso fazer diferente, eu posso ser diferente. Ponto embaixo do olho. Eu libero todo esse apego, todo medo, toda ansiedade, toda culpa, tudo aquilo que dificulta o meu olhar para a verdade, para o caminho da verdade, para um caminho de solução, de resolução. Ponto embaixo do nariz. Eu libero tudo que vem contribuindo com esse meu aprisionamento, essa minha dificuldade de desapegar, de concluir. Às vezes isso vem na forma de procrastinação, vem na falta de clareza, na falta de perspectiva. Eu escolho liberar tudo isso. Ponto embaixo do lábio inferior. Eu escolho assumir que eu tenho esse poder, o poder de mudar a minha vida. Não importa quais sejam as minhas condições, não importa qual tenha sido o meu passado. Ponto no osso da clavícula. Eu escolho assumir o poder de mudar a minha vida, de criar uma vida nova, de mudar a minha mentalidade, de mudar as minhas emoções, os meus sentimentos, sendo mais leve, mais próspero, mais abundante. Ponto embaixo da axila. Eu escolho prosseguir, deixando ir o que precisa ir. Eu escolho fazer as transformações, as mudanças que tanto preciso. Bom, gente, então quem quiser fazer essa respiração, soltar, né?
Perceba como que está o seu corpo, perceba se veio alguma informação, né? Pode ser que tenha mudado alguma percepção que você tinha antes. Então, essa é a contribuição desse processo de liberação, né? Então, quando a gente passa por esses pontos, que são meridianos do corpo, a gente vai liberando, né? Liberando essas cargas emocionais e muitas vezes a gente vai começando a ter clareza de coisas que a gente não tinha acesso, né? Por conta de de todas essas emoções, de todos esses conflitos, né? Que estavam aí dentro da gente. Então, veja se veio algum esclarecimento, se veio alguma percepção, se veio alguma ideia. É bem provável você sentir mais um alívio. Veja se isso que você precisava decidir, né? Isso que você precisava desapegar, veja se está mais leve para você quando você olha para essa questão, se você sente que consegue soltar disso de uma forma mais tranquila, né? Sem aquele peso que estava antes, tá? Se você ainda sentir uma dificuldade, repete esse vídeo quantas vezes você precisar para alcançar mais essa liberação, tá bom? Então, muito obrigada pela sua participação aqui. Deixe um comentário se esse vídeo trouxe um benefício para você, tá? E se precisar de sessões, né, de terapia, se você quiser trabalhar coisas mais profundas, memórias aí que estão mais difíceis para você, então fica à vontade também para me procurar para a gente fazer sessões, tá bom? Então, tenha um ótimo dia e até uma próxima.